Bem, pessoal, para começar essa oração ou essa pregação aqui, a gente vai fazer uma oração. Peço a você aí que ore junto comigo, né, pra gente iniciar aqui a nossa pregação de hoje. E vamos orar. Oremos. Santo Eterno Deus, obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade de poder levar a tua palavra aos corações que estão muitas vezes cativos e muitas vezes precisando de uma palavra amiga, uma palavra libertadora da tua parte. Em nome de Jesus, amém. Então aí, pessoal, o texto, né, que eu tenho aí para trazer para vocês fica lá em, para quem tem uma Bíblia, né, vamos ver onde começa aqui. No versículo 27, né, do capítulo 10 de Lucas. Lucas 10, 27 em diante. Lucas 10, capítulo do versículo 27 em diante. Então ali Jesus estava dando a sua palavra, né, a respeito do amor ao próximo. Então Jesus estava lá falando, e aí o versículo se estende, e os versículos vão até o versículo 37, né? São 10 versículos aí que a gente vai estar lendo. É uma reflexão da palavra. Tenho certeza que Deus tem algo a falar com você através da palavra. Vamos ler. Versículo 27 diz assim: e respondendo ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Eu vou baixar aqui um pouco a canção, né, para que você preste atenção apenas na palavra, apenas na meditação da palavra, tá certo? Então, como eu estava dizendo aqui, versículo 27 diz: e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: respondeste bem, faze isso e viverás. E ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? E respondeu-lhe Jesus: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais os despojaram, e espancando-o, se retiraram, e deixando meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, e vendo-o passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele, e vendo, moveu-se de íntima compaixão, e aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua calvadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro, e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastares eu te pagarei quando voltar. Versículo 36 diz assim: qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira. É interessante, pessoal, aqui no versículo 36, que Jesus pergunta àquele homem, né? Aí eu teria que voltar para saber qual é o homem que ele está falando, né? Teria que voltar muito mais o texto, mas isso aí não importa. Aquela pessoa, né, que a gente vai ficar por aqui com isso, não importa aí para a palavra que eu vou trazer. Então Jesus diz: qual destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Ora, se tivesse errado, Jesus daria uma outra resposta e falaria isso ainda, talvez, provavelmente. Vai, mas ele concordou e disse: vai e faz da mesma maneira. Então, para Jesus, o próximo daquele homem que caiu ali naquela estrada, né,
naquele lugar, foi o samaritano que se compadeceu dele, né? Que o ajudou. E aí, muitas vezes, o próximo também está relacionado a aquela pessoa que lhe ajuda. Então vamos aqui trazendo para a pregação de hoje, né? A palavra de Deus nos diz que devemos amar o nosso Deus de todo o coração, de toda a nossa alma, mas amar também o próximo como a si mesmo, né? Então ele relaciona o próximo como o teu semelhante, mas também aquela pessoa que te ajuda aqui nesse mesmo texto. Bem, pessoal, falando isso, né? Eu quero começar aí trazer uma reflexão dizendo: na tua vida, quantas pessoas têm te ajudado? Quantas pessoas têm dito para você nos momentos difíceis que tem trazido uma palavra, tem trazido alguma ajuda para você, em qualquer que seja o sentido, né? Pessoal, hoje a gente estamos vivendo hoje em igrejas, muitas vezes em locais em denominações, né? Que muitas vezes não temos amor nenhum, não recebemos amor nenhum. Muito pelo contrário, pessoas cada vez mais mascaradas, né? Cada vez mais que diz que ama o próximo, mas na verdade não ama, está apenas mentindo, quer estar lá em igrejas por status, enfim. Então, quantas pessoas hoje na tua vida você pode chamar de teu próximo? E será que você tem feito o mesmo pelo seu próximo? Será que você tem feito aqui o que Jesus disse? Então, Jesus disse no versículo 28, disse-lhe: respondeste bem, faz isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Muitas vezes as pessoas aí, em geral, né, sabe que precisam ajudar umas às outras, sabe que deve, né, trazer aí mesmo aquela pessoa que ela não conhece, mesmo deve ajudar, mas ela sempre fica dizendo: e eu conheço essa pessoa, e ela é meu próximo, né? E por acaso eu tenho algum contato com ela, e usa de vários subterfúgios, né, para não ajudar a qualquer que seja aquela pessoa, né? Muitas vezes aí estamos nas nossas denominações mesmo, com as pessoas apenas ajudando, né? Quando ajudando apenas aquelas pessoas, como eles dizem, né, que tem afinidade, né? Enquanto outras aí que estão nos nossos bancos, às vezes nos bancos das igrejas, dos templos, né, das denominações, estão aí abandonados. Nem um pastor mesmo chega para falar com ele, saber como está a sua vida, né? Saber como é que anda o seu caminhar na jornada, como é que está a sua vida, se está doente, se está bem, né? E a palavra de Deus nos mostra que há um grande desamor nas nossas denominações. Vamos continuar lendo e explicando também. No versículo 30, respondeu-lhes Jesus começa a contar a história, né, daquele homem, né, que caiu nas mãos dos salteadores, os quais os despojaram e, espancando, se retiraram, deixando meio morto. E ocasionalmente, pelo mesmo caminho, um certo sacerdote, vendo, passou de largo. E de igual modo também um levita chegou àquele lugar e, vendo, passou de largo. Meu amigo, minha amiga, na sua igreja, na sua denominação, muitas vezes, né, sem querer aqui atacar ninguém, nem denominação alguma, mas é necessário a gente falar. Muitas vezes você está ali naquela igreja, naquela denominação, e você vê apenas ali partidarismo, né? Você vê apenas ali as pessoas se ajudando por interesse, as pessoas e você que não participa daquele grupo, aquele certo grupo ali de pessoas que estão ali, que são tidas como importantes daquela igreja, fica desprezado. Será que isso não tem acontecido com você hoje? Será que não tem acontecido isso com muitas pessoas aí? Com certeza acontece, né? Com muitas pessoas aí no nosso planeta.
E Jesus pergunta, né? Lembra de que quem ajudou foi o samaritano, né? O samaritano que viu e teve misericórdia daquele homem. Eu quero dizer a você mesmo também que, por exemplo, existe aí, muitas vezes você está passando por problemas, né? Por dificuldades. E quando você espera, né? Aquelas pessoas daquela denominação que diz: não, somos seus amigos, somos seus colegas, nós, quando você precisar, estaremos aí sempre ao seu lado. E aí, quando você aí precisa, quando você cai, por exemplo, numa doença, né? Cai de cama em uma doença grave, e você não recebe nenhuma visita, né, daquelas pessoas que um dia disseram que não estariam com você, né? Você percebe que você está sozinho, que na verdade aquelas pessoas dessa denominação, ou seja de onde for, não estão aí falando a verdade com você, não estão sendo sinceras. E quantas vezes isso tem acontecido nas nossas denominações, nas nossas igrejas, né? Esquecer até um pouco de denominação, mas nas nossas igrejas, quantas vezes você tem também passado por provas da sua família, né? Então, pessoal, muitas vezes aquele amigo seu, né, ou aqueles amigos seus que você já conhece há anos aí, conhece há anos, e você descobre que aquelas pessoas, na verdade, nunca foram suas amigas, né? Sempre falam aí com você, tá conversando, mas no momentos que você precisa, que a gente já ouviu esse ditado, no momento que a gente precisa é que a gente conhece os amigos, né? No momento de alegria, que tá tudo certo, todo mundo é amigo, todo mundo é colega. Mas na hora que a gente tá no momentos difíceis, aí é que se conhece os verdadeiros amigos. E esses amigos seus aí, que tem acontecido, né? Que tem, como é que se diz? Que sabe da tua vida, que se diziam teus amigos, hoje te abandonaram, te deixaram para trás. E quantas vezes tem acontecido nas nossas vidas, né? Então, esses amigos, pessoal, que dizem, muitas vezes aí você pensa que é amigo e nem sequer colega nem sequer é colega seu, né? Muitas vezes está aí com você, andando para vários lugares, mas quando chega diante das pessoas, não está com a sua presença, te difama, te fala mentira a teu respeito, tira a oportunidade para você em certos lugares que você gostaria de ter. Por exemplo, chega para você, você tem uma oportunidade de fazer uma pregação numa igreja, ele fala mal de você, e outras coisas que podem acontecer. Vou contar algo aqui que aconteceu comigo, né? Eu mesmo vivi, né, numa denominação, numa igreja, né? Nunca tive problema, mas chega no ministério de um pastor, que não vale mencionar o nome, né? Acho que pra você ter uma ideia, num culto onde eu estava aí ministrando, né? Estava na frente do culto, nem sequer havia terminado o culto. E o que é que aconteceu? Aquele irmão que estava ali ajudando, tal, ou se fazendo de ajudar, começou a tirar os microfones, e o culto, eu disse: não, irmão, ainda não terminou o culto, né? O culto ainda não acabou. E aquele irmão continuou tirando, né? Continuou tirando, as pessoas se levantaram, saíram e foram embora. E aquilo ali ficou uma coisa totalmente constrangedora. E as pessoas daquela igreja, naquele tempo, né, aquela denominação, deixaram evidente que aquele amor que era pregado, aquele amor que era passado, na verdade era só balela, só conversa, né? Na verdade, tem muitas denominações aí, e graças a Deus hoje eu tô fora desse lugar, né? Mas eu quero dizer com isso que tem muita denominação, muito lugar aí, meu irmão, que prega um amor que na verdade não existe. Não usa de, vamos dizer assim, de falsidade, né, para com você, né? E muitas vezes esses irmãos dessas igrejas mesmo te difamam, você fica sabendo depois de muito tempo o que aconteceu. Estou dizendo isso também baseado em mim. Isso aconteceu bastante comigo já nessa denominação, e eu tenho certeza que pode ser o seu caso também aqui hoje, né? E meu irmão, meu amigo, uma palavra que eu tenho da parte de Deus para dizer: quando você aí
está passando por essas situações. A palavra de Deus nos diz assim, não sei quem leu aqui, né? Aí eu não consegui achar de novo esse texto, mas fala na palavra de Deus assim: aparta-te do mal e de todo tipo e forma de mal. Afasta-se do mal. E esse mal, pessoal, muitas vezes o mal na tua vida pode ser mesmo uma pessoa, um colega, um amigo, né? Que está sempre aí te fazendo de amigo, de colega, mas está te prejudicando, te defamando. E muitas vezes nesses lugares aí, meu irmão, você deixa de ter oportunidades, você deixa de ser mesmo abençoado, porque Deus não quer isso para a tua vida, né? Deus quer que você se afaste dessas pessoas, se for preciso assim, né? A palavra de Deus nos diz: quando possível, tende paz com todos os homens. E muitas vezes, meu amado, meu amigo, você não recebe bênçãos na sua vida, porque na verdade elas estão sendo, vamos dizer assim, impedidas pelo teu comportamento de estar próximo a pessoas que na verdade estão buscando o teu mal. Você tem que buscar pessoas. Muitas vezes Deus quer enviar pessoas para a sua vida que vão trazer o bem para você, que na verdade bons samaritanos para a sua vida, né? Pessoas que nos momentos difíceis, nos momentos mais difíceis da sua existência, vão estar ao teu lado, vão estar passando aí, vão estar passando amor para a sua vida. Mas o que tem impedido muitas vezes isso é que você não cumpre essa parte da palavra que diz assim: aparte do mal e de todo tipo e forma de mal. E forma de mal pode ser todo tipo e forma de mal pode ser muitas vezes pessoas, né, na tua vida que estão atrapalhando aí de muitas bênçãos ser derramadas na tua vida. E o que aconteceu, meu amigo, meu amado, que quando eu saí desse lugar, quando eu saí dessa denominação, quando eu saí, o que aconteceu? Quando a gente cumpre a palavra de Deus, novas portas, oportunidades que antes eu não tinha, né? Oportunidades boas que Deus queria me dar, Ele começou a colocar na minha frente, no meu caminho. Deus começou a me abençoar. Essa é a consequência de quando a gente segue a Deus, de quando a gente se afasta de pessoas que só querem nos prejudicar. Muitas vezes você está dentro da sua família, e aí a tua família, muitas vezes muitos parentes teus são teus inimigos e você nem sabe. A palavra de Deus nos diz que os inimigos do homem são os da própria casa. Quem já leu com certeza sabe disso. Os inimigos do homem são os da própria casa. E muitas vezes você está na sua família, na sua casa, e você está lá diante e rodeado de inimigos. Mas eu tenho certeza, meu amigo, que o conselho da palavra de Deus que você deve fazer é: levante a sua cabeça, faça o seu ministério. Eu tenho muito dito isso, aconselhado, já disse isso em outra rádio que eu fiz programação, né? Você deve saber qual é o teu ministério, prosseguir fazendo ele, né? Servindo a Deus. E aí, no momento certo, eu tenho certeza que Deus vai fazer você também se afastar dessas pessoas aí, vai passar pelas dificuldades cantando louvores, cantando vitórias, né? Porque é assim que Deus faz para aqueles que servem. E muitas vezes, pessoal, quantas vezes você passou aí numa rua, num lugar que você passa aí, muitas vezes aí na tua residência, no lugar onde você mora, tem pessoas aí que nunca falam com você, né? Que nunca lhe dirige a palavra, que você olha assim, tem vontade às vezes de dizer um boa noite, um bom dia, mas fica assim meio acanhado, porque fica com medo até de dizer assim e a pessoa nem te responder, né? E essas pessoas mesmo, meus amados, essas pessoas mesmo podem aí também aí ter alguma mal impressão sobre você, né? E aí também ser pessoas que sempre torcem aí pela tua infelicidade. Você não sabe, ninguém sabe o que passa na cabeça dos outros, né? Mas são pessoas aí que muitas vezes pensam que você tá lá vivendo num quarto fechado, triste, cabisbaixo, porque não te vê com amigos, não te vê com colegas, não te vê com grupos, né? Para eles é muito importante isso.
E você, quando você obedece a Deus, quando você prossegue, levanta a cabeça, prossegue fazendo o que é a vontade de Deus, a consequência é que você vai passar também. Essas pessoas vão notar que você está seguindo o seu caminho, seguindo a sua vida e sendo feliz, né? Sendo vitorioso. E eles vão ficar olhando, pode até nunca falar com você, ficar aí até com inveja, sei lá o que. Mas uma coisa eles vão ter a certeza, que você está vivendo a sua vida, está sendo vitorioso no seu caminho e Deus está te abençoando, porque você está cumprindo, fazendo o que Ele lhe aconselha, né? Fazendo a vontade de Deus, e Deus vai colocando na sua vida pessoas que vão te ajudar no seu caminho. E Jesus diz assim: qual, pois, destes três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. E depois disse, pois, Jesus, vai e faze da mesma maneira. Então, minha amiga, meu amigo, não seja como essas pessoas, né? Pessoas que muitas vezes estão aí nas lideranças de religiões, de denominações, se fazendo de boas pessoas, pessoas com melhores das intenções, mas na verdade são lobos na pele de cordeiro, né? Na verdade, a palavra de Deus nos diz assim: aquele que ama, diz que ama a Deus e aborrece o seu irmão, se faz mentiroso. Se faz mentiroso. Ele nunca amou a Deus, na verdade, né? Então a palavra de Deus nos diz através desse texto e nos mostra que a pessoa que diz: não, eu amo a Deus, mas está ali sempre criando situações para destruir a vida do próximo, criando situações para afastar, destruir, vamos dizer, as oportunidades das pessoas, com indiferença. Quantas igrejas aí você não nota indiferença? Quantas igrejas aí, não digo nem os irmãos que estão ali no banco, mas muitas vezes os líderes te tratam com indiferença. E aí a palavra de Deus nos diz que essas pessoas não amam a Deus. E se não amam a Deus, você acredita que essas pessoas são realmente cristãs, como elas dizem ser, né? A palavra de Deus diz: pelas obras os conhecereis. Então muitas vezes, pessoal, essas pessoas aí que dizem ser cristãos, que estão aí na frente das igrejas, na frente das denominações, muitas vezes fazendo suas próprias vontades, criando suas próprias regras. Muita igreja aí que eu já vi, eu fui ver, a gente vê aí regras de pastores que não tem nada a ver com a palavra, que é notoriamente aí preceito de homem, né? Preceito de pessoas que querem aí somente fazer a vontade deles. Tem pastores que fazem da denominação, né, daquele templo, a sua casa. A verdade é essa. Se você discorda de mim, peço perdão, peço desculpa, mas você sabe, no fundo você sabe, que tem muitos pastores que fazem dos templos as suas casas, né? Então, meu amado, minha amiga, seja como Jesus disse: quando vê uma pessoa aí, uma pessoa aflita, uma pessoa que está desesperada, muitas vezes pensando em se suicidar-se, né? E assim, tem gente que diz que cristão nunca se suicida. Eu já discordo, porque o suicídio é um pecado como qualquer outro. Num momento de desespero, de fraqueza, de falta de fé, até um cristão, eu acredito, pode cometer suicídio. Eu acredito, né? Estou dizendo aqui que a palavra diz isso, nem isso, não vou entrar a fundo nisso, mas eu acredito que o cristão, ele pode cometer sim suicídio, mas no momento de falta de fé. Então, quando aquela pessoa que está desesperada, quantas pessoas estão aí pensando hoje em suicidar-se, né? Pensando hoje em dar cabo da sua vida, porque justamente na sua vida só encontra desamor. Muitas vezes os familiares estão aí só dando desamor àquela pessoa, só trazendo, sempre maltratando, falando palavras ásperas, tratando com indiferença. E quantas vezes isso tem acontecido também no teu lar, né? E muitas vezes você pode pensar assim: ah, mas eu acho que isso já faz tanto tempo, eu sempre vivi assim. Eu acho que a vontade de Deus mesmo para minha vida é viver desse jeito.
pessoas que já se acostumaram a ser humilhadas dentro das suas denominações, dentro das suas dentro dos seus lares, e até você que não é cristão também, dos locais onde você fala, no seu emprego, onde você passa no seu emprego, quantas humilhações você não pode ter passado, quantas situações constrangedoras, e aquela pessoa já está tão desgastada, já está tão abatida por aquelas situações, que insistem em ocorrer e diz: isso aí deve ser a minha sina, meu destino, deve ser que Deus que quer isso assim para mim, eu acho que eu devo merecer. E eu quero dizer para você, meu amigo, meu amado, e isso não é a vontade de Deus para sua vida. Deus não quer que você passe por isso. Jesus nos disse que no mundo teremos aflições. O próprio Jesus passou por muitas humilhações, né? Vamos dizer assim. Ele respondia tal, mas o próprio Jesus foi ofendido muitas vezes. Então, mas essa não é a vontade de Deus para a sua vida. Você não deve, muitas vezes nós não recebemos certas bênçãos nas nossas vidas porque nós estamos aceitando o mal na nossa vida. Estamos aceitando aquela imposição do homem na nossa vida. E a gente muitas vezes deve parar e perguntar assim: por que eu tenho que aceitar ser humilhado? Por que eu tenho que se aceitar ser difamado? Por que eu tenho que aceitar ser colocado de lado pelos meus colegas, que se dizem colegas, meus amigos? Por que eu tenho que andar com essas pessoas que estão aí me rodeando, que diz que são meus amigos, meus colegas? Por que eu tenho que andar com essas pessoas? Por que eu tenho que aceitar a situação? Por que eu tenho que acreditar que essa é a vontade de Deus para a minha vida? Por que tem que ser assim? Por que a minha vida tem que ser tão ruim, né? Como muita gente se pensa. Pare para pensar um pouco e se pergunte para você mesmo. E você vai parar e você refletir na palavra, você vai analisar que não, eu não preciso viver assim. Eu não preciso viver sendo maltratado, sendo humilhado. Eu não preciso aceitar esse mal na minha vida. E quantas pessoas na sua vida não tem sido um verdadeiro câncer, né? Na sua história. Quantas pessoas não tem sido assim? E você tem que aceitar isso? Você tem que baixar a cabeça e simplesmente aceitar essa mal? Às vezes é a tua própria mãe, teu próprio pai que te humilha, né? O tempo todo. Será que essa é a vontade de Deus para a sua vida? Não estou dizendo aqui, nem incitando ninguém, um filho aqui, a se rebelar contra seus pais. Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas a palavra tem pais que diz assim: não, pai pode tudo, filho tem que sempre ficar calado. Mas será que é isso que a palavra de Deus nos ensina? A palavra de Deus nos diz, por exemplo, em relação aos pais, que diz assim: pais, filhos, não obedecei aos vossos pais. Mas também diz em relação aos pais: pais, não inciteis vossos filhos à ira. E você pode ter a certeza, meu amigo, que a obediência aos pais tem um limite. Por exemplo, quando a obediência ao pai vai interferir na vontade de Deus, você não deve obedecer ao seu pai. Você deve obedecer primeiro à vontade de Deus, é verdade? Então muitas vezes tem pais que se aproveitam daquela autoridade de pai e quer humilhar seu filho, quer humilhar sua filha, quer falar um monte de coisas, quer que a pessoa fique calada, enfim. A palavra de Deus também diz: pais, não inciteis vossos filhos à ira. E é aí que muitos pais erram, entendeu? Não é porque são pais, como eu já disse uma vez, não é o pai e a mãe não é o nosso Deus, não é Deus, né? E não é porque é o nosso pai ou nossa mãe que tem direito de trazer o mal para nossas vidas, né? Fazer o mal à nossa vida e a gente aceitar porque é pai e mãe. Essa não é a vontade de Deus. Pode analisar na palavra, meu irmão, meu amigo, para ver se eu estou falando alguma bobagem. E você vai ver. E você vai perguntar: por que eu tenho que aceitar ser humilhado pelo meu pai, pela minha avó, às vezes pela minha sobrinha, porque eu sou assim, porque às vezes eu sou pobrezinho, porque eu não tenho colegas. Seja qual for o motivo, meu amigo, ore a Deus, busque a Deus, faça a sua vontade, siga fazendo o seu ministério, né? Siga pregando a palavra, que Deus vai te dar a solução para todos esses problemas. E quantos problemas, por exemplo, eu nesse ano tenho resolvido, né? Graças a Deus, aí Deus tem me dado vitórias para muitos problemas, né? E com certeza para você também Deus vai dar
a vitória para você. Hoje eu digo, né, que no começo do ano eu tinha muito mais problemas e eu vou chegando ao final do ano com muito menos, graças a Deus, de problemas. E por quê? Mas porque eu procuro seguir fazendo a vontade de Deus. Tô aqui falando isso, dando essa palavra para você. Procure buscar a Deus, fazer a sua justiça. Não se preocupe com situação financeira. Ah, eu não tenho um carro. Ah, eu não tenho isso. Tem tanta gente que nem casa tem, né? E não se preocupe com a sua situação financeira. Faça a vontade de Deus. Busque em primeiro lugar o seu reino. Com certeza as demais coisas vão sendo acrescentadas. Muitas vezes você está só preocupado com essas coisas e Deus não está te dando oportunidades para obter essas coisas, porque você não vai glorificá-lo quando obtê-las. Mas você deve fazer a vontade de Deus, perseverar no seu caminho, e com certeza as soluções para os demais problemas Deus vai dando na medida da caminhada. Então, meu amado, meu amigo, quero contar uma história aqui também da nossa amiga querida cantora, né, Miriam Reis, né? Nós estávamos lá na TV, né? Estávamos na TV lá. Onde eu cantei, fiz minha primeira apresentação na TV com esse CD, né? O Triunfo de Cristo. E estávamos para cantar lá a canção que nós fizemos a gravação e tivemos um dueto, né? O que aconteceu? Na verdade, o apresentador lá achou melhor uma outra música mais agitada. E a Miriam ficou muito chateada, se desesperou, enfim, tinha deixado aí muita coisa porque ela tinha deixado também muita coisa aí na sua casa aí que tinha que fazer, como sua sogra doente, né? Mas eu cheguei pra Miriam, olha, não se preocupe, que eu tenho certeza que você vai ter uma oportunidade aqui. Eu senti que ela ia ter uma oportunidade lá. E eu só faltei dizer que Deus vai lhe dar essa oportunidade, sim. O que aconteceu? A irmã lá recebeu a oportunidade e hoje vai estar cantando lá no programa no sábado, né? E também depois foi lá na igreja à noite, né? À noite no templo do pastor lá. Cantou. Ele gostou tanto do CD da irmã lá, que a irmã cantou muitos hinos. E aí foi chamado para participar do programa outras e outras vezes. E aí Deus abriu as portas para ela mais e mais. Por quê? Porque continuou, porque ela permaneceu fazendo o seu ministério, porque ela permaneceu fazendo a vontade de Deus. E aquela situação que parecia ser uma maldição, parecia ser uma derrota, Deus transformou em bênção. E com certeza Deus abençoou grandemente a nossa querida irmã Miriam Reis, porque ela permaneceu no caminho, permaneceu fazendo o seu ministério. E esse é o conselho que eu dou para você, meu irmão. Sai desses lugares aí que as pessoas dizem que te amam, que te usa somente, que você percebe que só usa de falsidade para você, com você. Esses amigos aí que você diz que você pensa que são amigos, mas que você descobre que não são. Meu amigo, sai desse lugar. Deixe essas pessoas para lá, porque muitas vezes essas pessoas estão impedindo que as pessoas que Deus quer mandar para a sua vida, as pessoas, os bons samaritanos, o teu próximo que Deus quer mandar para a tua vida aí, até mesmo tem pessoas que atrapalham até mesmo nossas vidas sentimentais também, acaba atrapalhando também. Às vezes você está ao lado de uma pessoa que simplesmente não te ama, não gosta de você, e está atrapalhando de você ter realmente uma pessoa do seu lado que te ama. Então, meu conselho e o conselho da palavra de Deus: afasta dessas pessoas. Se quiser fala com elas normalmente, mas não tá ali tendo comunhão, assim, vamos dizer assim, tendo ali, tá naquele meio, enfim, fazendo aqui, às vezes fazendo as mesmas coisas que aquelas pessoas de errado. Não é essa a vontade de Deus. E quer que diz aí você, não, mas você está ensinando aí a gente se afastar dos irmãos. Não é isso que eu estou dizendo. Mas se o irmão está no erro, meu irmão, se o irmão está ali vivendo uma vida errada, vivendo uma coisa, desamor, te ofendendo, trazendo o mal para sua vida, a vontade de Deus é que você se afaste desses irmãos
mesmo, para que você possa viver uma vida vitoriosa. E a consequência disso é que Deus dá vitória na vida das pessoas. Desde que eu me afastei e tive essa compreensão, essa sabedoria, e graças a Deus tem me abençoado com essa atitude. Graças a Deus, muitas bênçãos coisas que eu não esperava obter na minha vida, eu consegui obter porque eu me afastei desses canais de maldição, né, que estavam aí impedindo que Deus, não impedindo porque nada impede Deus, mas fazendo atitudes para que Deus não se agradava e acabava não abençoando também a minha vida. Então é esse conselho, essa pregação que eu queria trazer para vocês. Ame seu próximo, faça seu ministério, mas muito pelo contrário, tenha cuidado com as pessoas com quem você anda, que essas pessoas muitas vezes te difamam, te maltratam. Pela frente é uma coisa, mas por trás é outra. Não perca tempo, disponha tempo em fazer amizades com pessoas que realmente vão te trazer carinho, amor. E você muitas vezes está desperdiçando tempo com pessoas que nunca vai ser seus amigos. Então é essa palavra que eu queria trazer para vocês, meu amado. Agradeço a Deus pela oportunidade aqui. Eu também queria deixar aberto aqui, né? Vamos aí orar para encerrar. Eu dou esse aviso depois, né? Vamos orar. Oremos. Santo Eterno Deus, obrigado por essa palavra, Senhor. Abençoa todas as pessoas que estão ouvindo essa pregação e há muitas outras que ainda vão ouvir através aí da internet, através dos meios de comunicação, e que nós possamos aprender a amar o nosso próximo, aprender a ser sábios. A palavra de Deus nos diz que o povo de Deus se perde por falta de sabedoria, né? Deus nos dá mais sabedoria para que possamos agir e resolver. Muitas vezes o problema está ali diante dos nossos olhos, diante da nossa diante de nós, mas nós não sabemos resolver porque não aprendemos a agir, não aprendemos a agir diante das situações, dos nossos problemas, e eles acabam se tornando maiores do que realmente são. Mas seja qual for o problema, seja qual for a dificuldade, Senhor, nos ajuda a entender que grande é o nosso Deus, grande é a nossa fé e o nosso Deus, e que possamos sempre confiar, levantar a cabeça, erguer, confiar, que com certeza estaremos sendo sempre vencedores, mesmo que aquelas pessoas que sempre aí torcem pela nossa queda vão ficar só olhando, só vendo a nossa vitória, porque Deus estará sempre conosco, nos abençoando e nos dando as vitórias necessárias e as vitórias que nós pedimos para a nossa vida. E é isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém.